Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Introdução à Enfermagem e às Políticas Públicas de Saúde. Hoje, nós falaremos sobre o desenvolvimento histórico das práticas de saúde e de enfermagem. Alguns elementos já vão ser de conhecimento de vocês, pois eles foram discutidos na nossa primeira aula sobre o conceito de saúde e de doença. Porém, hoje nós teremos a especificidade do trabalho da enfermagem. Então, a nossa aula ela está dividida em 6 tópicos, em que o primeiro vai falar sobre as origens da prática do cuidar, ou seja, as práticas de saúde instintivas. O nosso segundo tópico vai falar sobre as práticas de saúde mágico-sacerdotais. Na sequência, falaremos sobre as práticas de saúde no alvorecer da ciência. A nossa quarta parte da aula vai falar sobre as práticas de saúde monástico-medievais. A quinta parte falará sobre as práticas de saúde pós-monásticas e, por fim, falaremos sobre as práticas de enfermagem no mundo moderno. Antes de iniciar especificamente o nosso conteúdo sobre a história da enfermagem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de estudar a história. Muitas vezes a gente considera chato estudar história, ter que rever muitas vezes elementos de uma história que a gente estudou há pouco, no caso vocês, né, para o Enem, e agora isso volta tudo fazendo parte da nossa profissão. E aí, como é que existe esse entrelaçamento, como é que as coisas se cruzam dentro da área de opção de vocês, dentro da profissão que vocês escolheram. Então, eu sempre digo que é importante a gente conhecer essa história da profissão, porque é a partir dela que nós conseguimos identificar elementos para uma ruptura ou para uma continuidade de comportamentos, de hábitos, de práticas que se vê no cotidiano da nossa profissão, então falando especificamente no cotidiano da enfermagem. Então, é a história que nos dá a condição de compreender muitas vezes por que as coisas são como elas são e de que modo a gente consegue partir para construir estratégias que modifiquem a realidade que muitas vezes não é satisfatória, muitas vezes ela não vai ao encontro da necessidade da nossa categoria profissional. Então, vejam com muito cuidado, vejam com muito carinho a história para que vocês possam desenvolver uma crítica em relação a ela e manter aquilo que consideram que é pertinente, que é importante para a prática da nossa profissão e, ao contrário, consigam também romper com aqueles elementos que não considerarem úteis e que considerarem, de certo modo, ruins ou negativos para o exercício da nossa profissão. Uma outra questão que eu acho importante quando a gente fala sobre história é pensar que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Ou quem conta a história, ela conta sob uma perspectiva. Então, sobre as leituras que tem, sobre a experiência, muitas vezes, que tem, sobre o contexto no qual ela vive. Então, a visão que eu vou falar sobre a história da enfermagem tem a ver com a minha história, com certeza, a minha subjetividade e a minha vivência da enfermagem até então, né? E aquilo que eu consegui apreender das leituras que fiz. E cada vez que a gente lê um material sobre qualquer assunto, né? Mas falando especificamente sobre a enfermagem, a história da enfermagem, a gente vai ter uma perspectiva, a gente vai, dependendo do momento em que a gente está vivendo, sócio, histórico, político, a gente assimila determinados conhecimentos, determinados elementos que muitas vezes passam despercebidos numa leitura mais dinâmica ou em outro tempo da nossa vida. Então, aquilo que está sendo dito em relação à história de enfermagem vai ter, com certeza, a relação com essa minha subjetividade, e por isso é importante que vocês também façam a leitura de vocês, que vocês busquem no material a interpretação sobre a história de enfermagem e o entendimento para vocês acerca
dessa história da enfermagem, para que vocês também, a partir desse entendimento, consigam desenvolver as suas próprias críticas, né, os seus próprios questionamentos. Então, além disso, né, como eu falei, toda a questão histórica ela está imbricada com um período específico, ela está imbricada com a questão de como é a sociedade, qual o seu desenvolvimento naquele dado período, quais eram as condições que existiam em dada época. Então, muitas vezes a gente tem que ter um cuidado na hora de fazer a crítica sobre a história, porque é preciso levar em conta todo esse contexto, toda essa análise de conjuntura. Então, esse é o convite que eu faço a vocês a partir desse vídeo, para que, então, a partir de agora, vocês consigam olhar com os olhos de vocês, né, com a história de vocês, com a subjetividade de vocês, alguns elementos que eu separei aqui, que eu considerei importantes da história, mas que vocês também possam complementar a partir da leitura na íntegra do referencial que eu indiquei para essa nossa aula. Bora lá? Vamos falar sobre a origem das práticas do cuidado. Então, falarmos sobre as práticas de saúde instintivas ou sobre a origem da prática de cuidado ou da prática mesmo de enfermagem nos remete a um cuidado para a manutenção da espécie lá na era primitiva. Então, em que esse cuidado de preservação à vida, ele era já imposto às mulheres numa divisão sexuada do trabalho, em que as mulheres ficavam responsáveis pela manutenção da sobrevivência, especialmente daqueles que eram considerados os mais frágeis no seu grupo, ou seja, as crianças, os idosos, os doentes e até mesmo alguns animais que tinham dificuldades de deslocamento durante o percurso nômade das suas tribos. Então, ficava a cargo dos homens a busca pelo alimento, enquanto para as mulheres ficava todo o cuidado para a manutenção e a sobrevivência da sua espécie. Por isso se faz essa aproximação com o cuidado de enfermagem, mas o que a gente pode identificar é que não existia a figura do enfermeiro, muito menos a profissionalização da enfermagem. Tá? Então, o que existia era um cuidado de mãe para com os filhos, ou da mulher para com aqueles que são mais frágeis. Então, não se pode falar que existia a enfermagem nesse período primitivo. Só existe essa aproximação que muitas vezes ela é contada nos livros a partir dos registros em papiros, dos registros pré-históricos. E sobre as práticas de saúde mágico-sacerdotais, o que podemos dizer?
Para ser bem objetiva, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos específicos sobre as práticas de saúde mágico-sacerdotais. Então, um deles é que a saúde, como a gente já tinha visto na aula anterior, ela é focada na religião, né? Só que, além do foco na religião e toda uma questão ali espiritual, nós temos o foco numa figura masculina como aquele que é o sabedor sobre as práticas de saúde. Então, que são os sacerdotes, que são os xamãs e que são os pajés. Então, muitas vezes se faz uma analogia entre essa figura masculina com a medicina. Mesmo que naquela época nem se falasse em medicina, assim como também não se falava em enfermagem. Mas o que fica é que os homens, então, e esse mestre, digamos, esse pajé, o xamã e o sacerdote, ele era o detentor dos saberes para identificar, ou seja, para diagnosticar a doença e a presença dos maus espíritos, assim como ele era o responsável por fazer o tratamento para a doença daquela comunidade, daquela sociedade. Então era ele que prescrevia as beberagens, as danças, todos os rituais para o tratamento. Então se faz essa analogia com a figura do médico e muitas vezes colocando a figura do homem, principalmente, como sendo o responsável pelo tratamento, diagnóstico e tratamento das doenças, e para as mulheres a gente ainda mantém uma figura diferenciada, mais voltada para o cuidado que ele é maternal, que ele é o cuidado mais instintivo, é um cuidado menos elaborado. São aqueles cuidados mais caseiros, mais domésticos. Outra questão que eu considero importante de apresentar sobre esse período mágico sacerdotal é que a gente ainda vê vigorando as práticas que eram desenvolvidas naquele período. Então, se vê ainda, né, a importância que tem a higiene sobre as práticas de saúde, sobre a manutenção e a preservação da nossa saúde, ainda mais atualmente na vigência do coronavírus. Então já era algo que se vinha cultuando por meio dos deuses gregos, da higieia, como hábitos a serem desenvolvidos, né, e que perduram até os dias atuais. Além disso, a gente sabe que tem toda uma questão da religiosidade que influencia o comportamento humano e a propensão para determinadas práticas de saúde ou não, assim como o uso das ervas medicinais e assim como o uso de alguns rituais vinculados a algumas religiões. Portanto, são práticas de saúde que, no decorrer da história, elas se mantêm. Então, a gente vê na linha de continuidades, né? Embora exista hoje para agregar a isso a explicação científica sobre os resultados que elas produzem. Então, existe mais do que nunca a tentativa de consolidar algumas dessas práticas por meio do estudo científico, da explicação, digamos, da científica, né, de um amparo científico para explicar a necessidade de adotar essas práticas ou ao contrário, se for a situação de poder romper com elas. E para ti, como as práticas de saúde mágico-sacerdotais influenciam na tua concepção de saúde? Já parou para pensar nisso? Como essas práticas estão presentes no teu dia a dia, na tua família, na tua cultura e na sociedade em que nós vivemos?
O que falar sobre as práticas de saúde no alvorecer da ciência, minha gente? Esse foi um período em que as práticas místicas começaram a ser questionadas e a darem lugar à filosofia e à ciência. Na filosofia, eram anunciados princípios matemáticos, geométricos e os astronômicos. A psicologia humana ganhava também o seu espaço, convergindo para a eliminação do maravilhoso e do sobrenatural, e defendendo o encadeamento de causas e acontecimentos. A prática de saúde, assim, passa a basear-se na experiência, no conhecimento da natureza e no raciocínio lógico, os quais contribuem para o estabelecimento de relações de causa e efeito para as doenças. Entretanto, os conhecimentos anatomofisiológicos ainda eram praticamente ausentes. E o homem? Bom, ele era visto como um fim em si mesmo, ou seja, sem influência de maus espíritos e demônios, mas como o próprio responsável por seu adoecimento ou condições de saúde. Especialmente, esse período é denominado como período hipocrático, tendo em vista suas descobertas e sua teoria moral, já verificada por nós. Em seus manuscritos, Hipócrates deixou registradas contribuições acerca da importância do diagnóstico, do prognóstico e da terapêutica, como um processo a ser desenvolvido a partir da observação cuidadosa do doente. Quanto aos agentes de saúde, os sacerdotes desempenhavam todas as ações inerentes ao tratamento dos enfermos, tais como as funções do médico, do farmacêutico e do enfermeiro. Além da Grécia, Roma também consolidou saberes importantes na área nesse período, tais como obras públicas empreendidas na área de higiene e saneamento e o desenvolvimento das escolas médicas de Alexandria, Sicília e Ásia Menor, reconhecidas como grandes centros culturais. Sobre a prática de enfermagem, especificamente, nessa época ainda não há uma caracterização nítida. Cuidar de doentes ainda era atividade praticada por feiticeiros, sacerdotes e mulheres. As mulheres, claro, naturalmente dotadas de aptidão e que possuíam conhecimentos rudimentares sobre ervas e o preparo de remédios. Bora então avançar no tempo e falar sobre as práticas de saúde monástico-medievais?
No período denominado monástico medieval, as práticas de saúde sofrem influência dos fatores socioeconômicos e políticos do medievo e da sociedade feudal, sendo marcado por muitos avanços, mas também por retrocessos. Alguns acontecimentos marcantes, então. As guerras bárbaras, que levaram à devastação da Europa Ocidental, a queda do Império Romano e a emergência do feudalismo. Além disso, epidemias de sífilis e lepra, terremotos e inundações. Estas últimas trouxeram à tona novamente as crendices e superstições que marcaram os períodos históricos anteriores e que para esse tempo foram considerados um retrocesso na esfera das práticas de saúde. Nesse contexto, a Igreja detém o monopólio moral, intelectual e financeiro, difundindo o dogmatismo cristão, especialmente baseado em valores morais, como a bondade e a caridade. Aqui faço uma pausa e proponho uma reflexão. Será desse tempo que trouxemos para a enfermagem características como a benevolência, a caridade e a abnegação? Vejamos isso sob uma ótica crítica. Peço atenção e cuidado ao pensarmos sobre isso. Talvez você pense, ora, professora, esses são valores morais que esperamos de todo ser humano e principalmente de um bom enfermeiro. Ok, entendo e concordo, em parte. A pergunta aqui é, para que ou para quem as pessoas eram caridosas e benevolentes? O que as motivava a serem assim? Resposta. Primeiro, o interesse na própria salvação. Uma outra questão que levanto. Se busco cuidado caridoso, benevolente, por amor ao próximo somente, que valor estou atribuindo ao cuidado que realizo? Que valor estou semeando para a minha profissão e para todos aqueles que atuam nela? Pela resposta à questão anterior, vemos que era um valor puramente moral, para elevação espiritual, aperfeiçoamento do ser e salvação da alma. No entanto, nos dias atuais, sobrevivemos somente com esses valores? Eles sustentam nossas necessidades físicas, nossas necessidades humanas básicas de alimentação, lazer, acesso a bens e serviços, inclusive os de saúde? Penso que não. Precisamos agregar ao nosso cuidado a concepção de trabalho e, como tal, de valor capital, seja financeiro, para arcar com os custos de nossas necessidades, ou social, para que vejamos o reconhecimento e a importância social do nosso trabalho para a preservação da vida humana na comunidade em que vivemos. Além disso, não podemos pensar que, por amor, devemos nos submeter às mais cruéis e tiranas condições de trabalho, com jornadas longas, falta de recursos materiais e humanos e cargas de trabalho que prejudiquem a nossa integridade física e emocional. Acredito, assim, que possamos desenvolver com amor o nosso trabalho, mas não por amor ou por caridade. Outro acontecimento marcante do período monástico medieval foi a consolidação dos hospitais. Primeiramente, não havia uma prática médica concreta, o que só foi ocorrer a partir do século XVIII. Inicialmente, os hospitais avizinhavam os mosteiros e eram locais destinados aos monges. Somente mais tarde, os hospitais passaram a assistir estrangeiros, pobres e enfermos, o que estava bastante relacionado ao movimento das cruzadas e suas consequentes guerras e peregrinação. Ressalta-se que nesse período, todos os hospitais tinham como paradigma o caráter religioso, em busca da salvação da alma, tanto dos enfermos como das pessoas caridosas que neles trabalhavam. Foi então, nesse cenário, que a prática da enfermagem começou a aparecer e a se desenvolver. O surgimento das ordens religiosas e a motivação cristã para a caridade fez com que as mulheres figurassem o cuidado aos enfermos,
ainda que de forma leiga e desvinculada de conhecimentos científicos. Algumas características comuns a essa denominada enfermagem do período monástico medieval foram a moral e conduta rígidas e conduzidas por regras, os treinamentos de enfermagem em conventos, um ensino essencialmente prático e não sistematizado. Geralmente, as mulheres que se aproximavam dessa prática de enfermagem eram as virgens ou viúvas, damas de grande influência na sociedade, vindas do poder e da nobreza. Predominavam ações de saúde caseiras, baseadas em experiências vividas, ainda com conotação mística e sob a indução de sentimentos de amor ao próximo e caridade cristã. Aí vocês devem estar se perguntando, qual é a relação de todas essas características com a identidade visual da enfermeira? O que vocês acham? Bom, primeiramente, eu destaco a presença da cruz vermelha como representação do uniforme e até mesmo no símbolo de graduação da enfermagem. Conseguimos identificar que ela tem relação com o cristianismo e os valores morais pregados por ele, como a caridade, a benevolência e o amor ao próximo. Aquele adereço que comumente vemos na cabeça das imagens construídas da enfermeira simboliza um véu, o qual está relacionado à obediência, abnegação e pureza da enfermeira. O uniforme confere à enfermeira a disciplina, um padrão rígido moral e a humildade, relacionada à desconexão da riqueza e de valores mundanos em detrimento da caridade e da doação aos enfermos. E aí, já sabias disso? Mais uma vez, eu reforço. A história tem muito a nos explicar sobre a origem das nossas práticas e sobre os comportamentos e características que mantemos ainda hoje no exercício da nossa profissão. Legal, né? Mas algumas coisas podemos e devemos questionar, sempre, hoje e a qualquer tempo. E aí, o que acharam das práticas de saúde monástico-medievais? É legal, né? Interessante. A gente começa a ver uma aproximação com a prática de enfermagem que nós conhecemos hoje. Então, não dorme, fica aí, continua acompanhando. Eu sei que a aula tá longa, mas vamos continuar com as práticas de saúde pós-monásticas. Na área da saúde, o período pós-monástico foi marcado pela multiplicação das universidades. Se priorizou o estudo do organismo humano, seu comportamento e suas doenças, além de que a anatomia e a cirurgia também obtiveram significativos progressos. Havia a exigência de formação universitária para o exercício da medicina, o que a consolidou com um status social e hegemonia. E a enfermagem? Será que ela teve a mesma sorte e o mesmo destino? Como já identificamos, não. Mas por quê? Como vimos acompanhando, a enfermagem tem uma estreita relação com a religião. Portanto,
Com a queda da igreja, a enfermagem também viveu seus dias de decadência. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A reforma protestante chegou para revolucionar a prática de enfermagem, até então desenvolvida por mulheres de moral elevada, especialmente em consonância com os valores morais pregados pela Igreja. Com a ruptura política, filosófica e até econômica da Igreja, advinda da Revolução Protestante, inúmeros hospitais cristãos foram fechados e as religiosas que cuidavam dos doentes foram expulsas, sendo substituídas por mulheres de baixo nível moral e social, que se embriagavam e abandonavam os enfermos à própria sorte. Os hospitais passaram a ser um depósito de doentes, amontoados em leitos coletivos. Nesse ambiente de miséria e degradação, as denominadas pseudo-enfermeiras faziam tarefas essencialmente domésticas, recebendo salário e alimentação precários por um período de 12 a 48 horas de trabalho ininterruptas. Seriam elas exploradas, então? Existe alguma semelhança com a jornada e as condições de trabalho atuais? Pensemos. Portanto, o serviço de enfermagem era confundido com o serviço doméstico, sem valor comercial, sem valor social, mais um afazer simples, instintivo e feminino, além de baixos padrões morais e indignos, tornando-se sem atrativos para as mulheres de casta social elevada. Esse período, portanto, é reconhecido na literatura como o período obscuro da enfermagem, através do qual se faz uma infeliz analogia com a imagem vulgar de enfermeiras, que comumente vemos na mídia e na internet. Aliás, já buscaram no Google por imagens de enfermeira? O que mais aparece? Prestem atenção. Para finalizar a primeira parte da história da enfermagem, temos as práticas de saúde no mundo moderno. A prática médica destacou-se com o advento da medicina político e social, associada ao progresso gerado pela Revolução Industrial, conferindo destaque político e econômico a essa classe profissional. A saúde, por sua vez, era meio de manutenção da força de trabalho nas indústrias, assim como fomento para o consumo de bens, como medicamentos e equipamentos para a própria subsistência, consistindo fonte dupla de lucro. A pesquisa assumiu um ritmo mais acelerado, realimentando a teoria e a prática médica. E a enfermagem? Com a reorganização hospitalar, a enfermagem ressurgiu da sua fase sombria. E, adivinhem, quem foi a principal responsável pela ascensão da enfermagem? Quem? Florence Nightingale. A ela dedicaremos um capítulo à parte nas nossas aulas, dada a sua importância para a consolidação da enfermagem como profissão e ciência. Por ora, deixo vocês com as palavras de Florence, que são o juramento que fazemos no dia de nossa colação de grau como enfermeiras e enfermeiros. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham curtido. Juro, livre e solenemente, dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar
sem desfalecimento, os segredos que me forem confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte. Não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Manter e elevar os ideais de minha profissão, obedecendo os preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições. Assim, juro.